Diário da Saúde Mental. A segunda fase da jornada de Henrique começou quando o vício no celular abriu as portas para algo muito mais profundo e sombrio. A atração pelo brilho da tela, pelos vídeos e atualizações constantes, foi apenas o começo. O celular, que antes era uma distração, se tornou um portal para outros vícios, cada um mais destrutivo que o outro. Jogos de azar foram o próximo passo. Henrique, buscando uma forma de aliviar a ansiedade e o vazio que sentia, descobriu um aplicativo de apostas esportivas. No início, parecia inofensivo, uma aposta pequena aqui, outra ali. Ele dizia a si mesmo que era apenas diversão, uma maneira de testar a sorte. Mas a cada aposta perdida, a adrenalina aumentava, e ele queria recuperar o que havia perdido. Quando ganhava, o prazer era intenso, mas passageiro. Logo, ele estava apostando quantias cada vez maiores, e o ciclo de perda e frustração o empurrava ainda mais fundo. Henrique já não apostava apenas em esportes, ele começou a frequentar cassinos online, jogando roleta, pôquer e caça-níqueis virtuais, cada giro da roleta o levando para mais longe da realidade. A cada vez que perdia dinheiro, sua mente entrava em um estado de torpor. Ele sabia que estava cometendo um erro, mas o desejo de ganhar mais o fazia apostar mais alto. O pensamento de só mais uma aposta ecoava em sua mente, e ele justificava suas ações com mentiras para si mesmo. Isso é o que ele descreve como uma estratégia sabotadora, em que ele utilizava uma lógica falha para continuar agindo de maneira destrutiva. Mas os jogos de azar não foram o suficiente para preencher o vazio que o consumia. Logo, Henrique se viu navegando em sites pornográficos, buscando um escape ainda mais intenso. A pornografia tornou-se uma rotina diária. O que começou como uma simples curiosidade evoluiu para um vício que consumia suas noites. Ele passava horas e horas em frente à tela, absorvido por fantasias irreais que o afastavam cada vez mais de Ana. Sua intimidade com a esposa se tornou quase inexistente, e o distanciamento emocional cresceu. Cada visita a esses sites o arrastava para uma espiral de culpa e vergonha. Henrique sabia que aquilo estava corroendo sua dignidade e destruindo seu relacionamento com Ana, mas o ciclo de prazer e culpa o mantinha preso. Ele tentava parar, mas a tentação era irresistível. A vida nos ensina que padrões repetitivos de comportamento são resultado de âncoras mentais que disparam respostas automáticas. Cada vez que ele pegava o celular, a âncora emocional do prazer imediato se ativava, e ele caía novamente na armadilha. Mas o fundo do poço ainda não havia sido alcançado. A necessidade de dinheiro para alimentar seus vícios o levou a buscar meios de enriquecimento ilícito. No trabalho, ele começou a desviar pequenas quantias do caixa da empresa, justificando para si mesmo que seria apenas uma vez. Mas o sucesso daquela primeira vez criou um novo monstro dentro dele. A cada semana, ele se arriscava mais, desviando somas maiores e tentando encobrir seus rastros com mentiras. O vício no celular havia se transformado em algo que consumia não só sua atenção, mas sua ética, sua integridade, sua alma. Henrique começou a viver uma vida dupla. De dia, ele era o gerente respeitado de uma pequena empresa. À noite, ele era um homem perdido, viciado em jogos, pornografia, e envolvido em esquemas de fraude. Sua mente estava em um turbilhão constante. Ele mentia para Ana sobre onde estava, mentia para os amigos, e até para seus próprios filhos. Mas as mentiras começaram a desmoronar. O ápice de sua perdição veio quando ele decidiu se envolver em roubos, pequenos furtos que se tornaram grandes crimes. Ele começou com objetos pequenos no escritório, justificando que ninguém sentiria a falta. Mas logo estava envolvido com pessoas que o convenceram a participar de um roubo a uma loja local. Era para ser fácil, rápido, sem riscos. No entanto, tudo deu errado. A polícia foi chamada, e Henrique, em pânico, fugiu, deixando para trás uma vida que ele sabia que estava destruindo. Naquela noite, enquanto corria pelas ruas desertas, sentiu o peso de todas as suas escolhas caindo sobre ele. O celular, que começou tudo, estava em sua mão, ainda brilhando, ainda vibrando, como se o chamasse para continuar. Henrique o jogou no chão com toda a força, mas isso não apagou a dor que sentia. O problema não estava no celular, estava dentro dele.
Agora, sozinho e perdido, ele se perguntava: como eu cheguei aqui? Como fui de um pai e marido dedicado a um homem à beira da destruição? A resposta estava em suas escolhas, nas pequenas concessões que ele fez ao longo do caminho, cada uma o afastando um pouco mais de sua verdadeira essência. Henrique estava em um ponto sem retorno. Ele havia destruído a confiança de sua esposa, distanciado seus filhos, e colocado em risco sua carreira. O celular, que uma vez parecia um escape inofensivo, havia aberto as portas para vícios que o levaram à loucura e quase à ruína total. Seria esse o fim da linha? As vozes da consciência nos ensinam que, no fundo de todo comportamento destrutivo, há uma intenção positiva, algo que tentamos alcançar, mesmo que seja por meios equivocados. Henrique buscava alívio, prazer, distração, mas o preço que pagou foi alto demais. E agora, diante de seus erros, ele teria que decidir se continuaria nesse caminho ou se encontraria uma forma de se redimir. Henrique estava no abismo. O que ele não sabia ainda era se encontraria forças para escalar de volta ou se cairia de vez.